Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 2 no meu canal. Eu sou Ana Cléa Visgueira, pedagoga, psicopedagoga e analista do comportamento, e hoje estou trazendo aqui nessa aula 2 a temática sobre a adaptação do livro didático. E se você aí também se interessa por essa temática, fica até o finalzinho desse vídeo, que eu tenho certeza que essa aula tem muita coisa a te acrescentar, tá bom? Então vem comigo! E aí, adaptação do livro didático. O que é isso? Que aspectos que eu devo levar em consideração? Como que eu devo fazer isso? E para que tipo de aluno eu realizo essa adaptação? Existe adaptação do livro em PDF? Quando eu solicito um livro em PDF para a editora, há possibilidade de fazer essa adaptação? E é isso que eu vou estar te respondendo aqui nessa aula, tá bom? Então, primeiramente, vamos lá. A adaptação curricular, gente, ela é uma etapa importante da educação inclusiva para as crianças que têm algum atraso no neurodesenvolvimento, atraso no desenvolvimento. Então, a adaptação do livro didático, ela está dentro dessa etapa de adaptação curricular. E ela é, sim, um aspecto que nós devemos levar em consideração. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração na hora de pensar em adaptar um livro didático são as reais necessidades desse aluno. Quais são as necessidades do meu aluno? Que tipo de objetivo eu tenho para ele nesse ano? Quais são os aspectos relevantes, né? Quais são os pré-requisitos básicos que esse aluno tem, que eu preciso desenvolver nele para que ele consiga acompanhar o conteúdo da série seguinte, né? Quais são os conteúdos relevantes que eu devo ensinar para esse aluno de uma forma que ele compreenda o que eu estou ensinando a ele. Então, esses aspectos aí, vamos repetir, olha só. Necessidades reais desse aluno, certo? Os pré-requisitos básicos que eu devo ensinar para esse aluno para que ele desenvolva melhor a série em que ele vai cursar, e a prioridade de conteúdos. Quais são os conteúdos prioritários para esse aluno que eu preciso ensinar, né, a ele de uma forma que ele entenda e adequando ao nível em que ele está estudando, né? Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. Para essa tomada de decisão, eu preciso consultar o plano de ensino individualizado desse aluno. Mas por quê? Porque lá no plano de ensino individualizado dele, tem as habilidades que eu preciso desenvolver, as habilidades relevantes, tem os objetivos claros, específicos e objetivos individualizados desse aluno que eu preciso desenvolver, certo? Então, além dos procedimentos básicos, né, de metodológicos que esse aluno precisa. Então, na hora de tomar uma decisão sobre adaptar o livro didático, eu preciso consultar o plano de ensino individualizado desse aluno. Uma outra coisa que eu preciso saber também é se esse aluno, o livro que ele estava, o livro adotado pelo nível em que ele cursava, ele estava correspondendo bem, se ele estava acompanhando, se não. Existem, por exemplo, nesse livro, o conteúdo é complexo, existem muitas atividades que ele não conseguiu realizar por conta da complexidade mesmo e nível de compreensão desse aluno, então já é um indício forte de que ele precisa de um livro adaptado. Quando você observa que no ano passado, nesse ano que passou, o aluno ele teve muitas dificuldades de acompanhar o livro didático, as letras do livro didático, as letras em forma de script, onde a criança ainda nem aprendeu nem a identificar ou discriminar as letras caixa altas. Então, isso já é uma dificuldade gigante para esse aluno. E já é um forte indício de que ele provavelmente vai necessitar de um livro adaptado no ano seguinte, tá bom? Uma outra coisa interessante é que na hora de consultar, de fazer essa adaptação do livro didático, e quando você observa o plano de ensino individualizado desse aluno, é que você também vai entender, ao consultar o plano de ensino individualizado, se a evolução desse aluno, do início do ano, né, do ano que passou, até o final do ano letivo, se essa evolução foi gradativa. Esse aluno, ele teve uma evolução gradativamente, ou esse aluno ele manteve, ele não conseguiu evoluir, ou se a evolução dele foi muito pequena. Então já é um outro forte indício de que esse aluno provavelmente vai precisar de uma adaptação
do livro didático e talvez até de conteúdos mesmo do próprio currículo do nível, tá? Então, existem algumas possibilidades na hora de adaptar o livro didático. Antes disso, você vai observar todos esses aspectos aí do aluno, porque o que é importante? O que é importante não é só dizer assim, eu vou facilitar para esse aluno. Esse não é o objetivo, não é facilitar, tornar um conteúdo muito fácil, não. É tornar o conteúdo aplicável, o conteúdo ele replicável, o conteúdo ele seja ensinável, que esse aluno ele consiga evoluir do simples para o complexo. Não é facilitar, mas dar o pontapé inicial do simples para o complexo para ele poder evoluir, certinho? E na hora de fazer todas essas avaliações, é muito, muito importante considerar, gente, a opinião do professor do aluno, tá bom? A equipe terapêutica pode ser consultada? Pode, a família pode, mas na hora da questão de conteúdos, currículo didático, é sempre bom estar consultando o professor, levar em consideração a opinião do professor que estava acompanhando ele do início ao final, da possível AT que estava junto também e do psicopedagogo, que é o profissional que está mais próximo da escola em relação a essas questões de organização de conteúdo, adaptação curricular e etc. Certo? Então, assim, quais são as possibilidades? Eu costumo dizer que há 3 possibilidades, né, que a gente pode levar em consideração e pode escolher uma dessas possibilidades na hora de adaptar o livro didático. A primeira é utilizar o livro do nível, adaptar o próprio livro, adaptar o livro adotado. Como que eu vou adaptar esse livro adotado? Eu posso adaptar, gente, através da mediação, através da utilização de recursos concretos na hora da tarefa. Posso fazer uma adaptação, por exemplo, com dicas visuais no próprio livro, utilizando pincel, marca-texto, filipinho. Se você precisa fazer um círculo, né? Você produz alguns recursos. E na hora de realizar essa atividade no livro didático, no próprio livro adotado para o nível, você fazer essas adaptações na mediação e com recursos concretos. E isso, na hora, o AT ou o professor do apoio, né, pode estar dando suporte nesse sentido, ou o próprio professor, certinho? Mas, para isso, eu preciso saber quais são as reais necessidades desse aluno, se ele consegue, dessa forma, responder. Se ele consegue responder através de uma mediação adaptada ou com recursos concretos ali no livro, ok, essa é uma ótima possibilidade na hora de adaptar o livro didático. A outra possibilidade, a possibilidade número 2, seria de escolher um livro do nível menor, de um nível anterior. Para isso eu preciso entender o que? Se esse livro do nível anterior, ele contém os conteúdos que esse aluno precisa desenvolver antes de desenvolver as habilidades para o próximo nível, certinho? Como, por exemplo, se o nível que essa criança vai estudar no próximo ano, vamos pensar assim, vai ser o 2º ano do ensino fundamental. 2º ano nós sabemos que os conteúdos são mais complexos, existem textos maiores para ser lidos, interpretados, e o nível de compreensão é mais complexo. O espaçamento para escrever no livro é menor, muitas vezes só é uma linha, né? As letras geralmente são letras script ou até cursiva. Se a criança ela tem dificuldade de reconhecer letras, de escrever num espaço adequado, ou se ela ainda não lê, então provavelmente ela vai precisar de um livro do nível anterior, que tenha as instruções em letra caixa alta, que tenha palavras e pequenos textos em caixa alta, tá bom? Com letra caixa alta, e os espaços para escritas maiores. Então, essa análise é muito importante na hora de você escolher um livro do nível anterior, tá bom? Certo? A outra possibilidade é produzir um material específico para esse aluno. Produzir como uma apostila ou a própria atividade fotocopiada, né, diária, aquela que vai todos os dias para casa.
Eu entendo assim que a maioria das famílias elas querem que a criança ela tenha um livro igual dos coleguinhas, ela possua um material similar dos coleguinhas, e eu entendo demais. Só que na hora de fazer essa escolha, de adaptar um recurso, de adaptar um material, nós não estamos pensando nessa comparação, nós estamos pensando em como essa criança vai responder, um conteúdo, ou como ela vai aprender um conteúdo de uma forma que esteja no nível dela, que ela consiga responder. Gente, é melhor adaptar o material de uma forma que a criança consiga responder de uma forma qualitativa e significativa do que ela ter um material igual ao do coleguinha e ela não conseguir nem compreender na hora de responder. Por isso que eu costumo falar que a equipe terapêutica deve ser consultada na hora de fazer essa escolha. A família também deve ser informada, orientada da melhor forma possível para que esse olhar multidisciplinar ele esteja focado na criança, no desenvolvimento dela, enquanto pessoa, enquanto ser humano que tem o direito de acessar o currículo de uma forma significativa, certinho? Então, na hora de desenvolver, por exemplo, esse material específico, né, que é a possibilidade número 3, aí a equipe vai estar focada naqueles conteúdos que a criança realmente precisa aprender. Por exemplo, se o nível, né, vamos continuar exemplificando aqui como o segundo ano do ensino fundamental. Se no segundo aninho as crianças lá no livro didático tem um conteúdo sobre rimas, e a minha criança, ela não compreende rimas porque ela ainda não consegue ler, decodificar, né? Ou seja, ela não consegue ainda fazer uma leitura de sílabas, de palavras de sílabas de uma forma compreensiva, então eu não vou colocar nesse material rimas. Eu vou colocar leituras que facilitem e que possibilitem essa criança o acesso ao ensino à leitura com compreensão, tá bom? E evoluindo aí para frases simples, para depois chegar às frases com sílabas mais complexas ou até palavras com sílabas complexas, certinho? E tem uma coisa que geralmente muitas pessoas na hora de falar de adaptação de livro didático, elas sempre falam, vamos solicitar o livro PDF para a editora. A maioria das editoras, elas fazem, se você manda solicitação por escrito, justificando, e elas enviam o livro PDF para a escola. Só que tem um porém, o livro PDF ele não pode ser alterado, né? Até por conta dos próprios direitos autorais. Mas o que esse livro PDF ele vai favorecer a equipe? A equipe, por exemplo, multidisciplinar, de psicólogos, fonos ou até psicopedagogos, ela vai nos antecipar os conteúdos que esse aluno vai estar estudando na escola, né? Então, ele antecipa. Isso aqui eu sei que esse aluno, ele está estudando essa página aqui, fala disso. Até porque quando vem o PDF, até a resolução vem diferente. Quando vem pequenininhos espaços, né? Até para imprimir é muito complicado, tá? Então, vale ressaltar que o PDF geralmente é mais para antecipação de conteúdos e para a equipe se tornar ciente quais são os conteúdos e as habilidades que a criança está aprendendo e que ela está respondendo naquele dia, né? Tá levando para casa, etc. Então, essa decisão, geralmente, gente, ela parte do professor, do aluno, ela parte do professor que passou o ano inteiro ali acompanhando esse aluno e ele conhece bem quais são as reais necessidades, quais são as dificuldades e os conteúdos, quais são os conteúdos que são complexos para ele ou não. Então, essa decisão geralmente parte do professor, é mediada pela equipe, né, multidisciplinar, em específico o psicopedagogo, que está mais assim próximo dessa mediação da aprendizagem de conteúdos, de currículo e de plano de ensino individualizado. Também os outros profissionais podem ser consultados, né? Assim como a família também precisa ser informada, acolhida, e o foco principal que a gente não pode perder é o desenvolvimento desse aluno, tá? Temos que olhar para o aluno em específico, porque ele tem o direito de acessar o currículo de uma forma relevante, de uma forma eficaz, tá bom? Então, na hora de decidir adaptar o livro didático de uma criança que tem atraso no desenvolvimento, vale sim refletir sobre todos esses aspectos que eu tratei aqui com vocês, tá bom? Eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado na hora de decidir a escolher o livro didático,
na hora de adaptar o livro didático do seu aluno, do seu filho, do seu aprendente, tá bom? E compartilhe aí com os profissionais, os seus amigos, que você acha que esse vídeo vai também ajudá-los, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve para você estar recebendo aí em primeira mão e sendo notificado dos próximos vídeos, das próximas aulas que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Forte abraço, fique com Deus!